Eu vou ver aqui. Boa tarde, bem-vindos ao BessaniCast, o podcast de empreendedorismo da cidade de Rio Claro e região. Você vai ver sobre vendas, liderança, gestão de pessoas, tecnologia e inovação. Muito conteúdo para o empreendedor, para aquele gestor, para o diretor de um negócio, de uma empresa. Se você chegou até aqui é porque você está interessado nesse conteúdo, se inscreva no canal para continuar recebendo mais e mais conteúdos de negócios. Meu nome é Roman Bessani e eu estou na Prodígimos, o nosso parceiro de produção de conteúdo digital. Se você quiser vir para o digital, fala com o pessoal. O Aron vai te atender bem, toda a sua equipe. Galera, é top, então são mais de 200 episódios com a gente. A gente recomenda e confia nessa marca. Eu sou o CEO da Bessani Soluções, uma empresa especializada em desenvolver produtos de tecnologia da informação. Temos alguns segmentos chaves, por exemplo, material de construção, que a gente domina e, graças a Deus, vem cada vez mais crescendo por todo o país. Se você está precisando de uma solução nesse nível ou conhece alguém que precisa, encaminhe esse vídeo, fala para ele conversar com a gente no direct, no meu Instagram, roman.bessani, no da Bessani, em si Bessani Soluções, e a gente vai atender você de uma maneira especial e vai resolver o seu problema com a tecnologia da informação. Estou ao lado aqui do meu amigo, mentor, uma pessoa que me sacaneia muitas vezes, João Marcos Bessani. Olá, tudo bem? Eu sou o Bessani, como o Roma falou, e estamos aí com a empresa há mais de 30 anos no mercado e atendendo aí os nossos clientes. E agora, como estamos há mais de 30 anos, estamos no novo endereço, né? Pode falar ou não? Pode falar, fala do novo endereço. Nós estamos no novo endereço ainda na Avenida 16, hoje nós estamos do lado do Chico Freis, mas nós estamos saindo ali para a esquina, quase em frente ao Churunga, ao lado da Localiza, nova Localiza, na Avenida 16 com a Avenida 14, né? Então estamos lá esperando por você. É isso aí. E hoje nós temos um convidado mais que especial para bater esse papo com a gente aqui, conversarmos. Nilson Pereira, sócio da Truque São João, que nós conhecemos nadando nas piscinas de Rio Claro e região. Meu amigo, seja bem-vindo, dá um oi pro pessoal. É o maior nadador de Rio Claro. Na categoria eu tenho certeza. Olha que exagero, hein? Na categoria, Nilson. Boa tarde, pessoal. Lógico que estou exagerado, né? Sou nadador master de Rio Claro, mas eu estou assim, bem afastado agora por enquanto, né? Por conta desde a Covid a gente deu uma segurada e não foi fácil voltar. Eu estou voltando para a piscina. Agora no inverno não, no inverno eu fiquei meio de repouso. E depois que você quebra... Nadar. Piscina é tudo que eu gosto. É bom demais, né? E a turminha lá é boa, né, do Márcio? Muito boa, turma muito gente conheceu boa. lá, é verdade. Nilson, seja bem-vindo, você é sócio proprietário da Truque São João, uma empresa aí de 54 anos, né, uma fábrica aí de implementos rodoviários aí, né, carroceria, faz bastante coisa ali, hein? Implementos rodoviários em geral, né? Seria carrocerias, caçambas, reboques, semi-reboques, ferragens para material elétrico das companhias Electro, Neoenergia, CPFL, Energisa. Agora está indo para a Bahia também, lá para a Coelba. Cara, eu não entendi. Então você faz serviços fora do setor automotivo? Porque também, como nossa empresa, no fundo, ela é uma empresa de caldeiraria, né? É a metalúrgica. Metalúrgica, é verdade. E aí eu tenho lá soldas, tenho usinagem, eu tenho calandras para poder fazer peças cilíndricas, né? Uhum. E a gente faz isso aí. Foi um nicho de mercado muito bom também, que na época das entre safras, a gente aproveitou esse mercado aí e disparou. Mas o forte é automotivo, né? Sim, carrocerias, caçambas, reboques especiais. Ô Nilson, a empresa tem 54 anos. Então, foi seu pai que fundou, a gente estava conversando sobre isso. Mas você
praticamente nasceu, eu tinha 13 anos, 12 anos ali, porque e a empresa estava surgindo ali, você já estava ali no meio das peças, lavando peça? Com certeza, ainda mais que eu fui um aluno, assim, vamos dizer, meio irresponsável, eu repeti a segunda série do ginásio na época, aí meu pai Na época eu repetia, né? Hoje faz todo mundo, mas na época eu repetia. Meu pai me trouxe para Rio Claro antes da família, eu fiquei na casa do irmão que morava ali pertinho do truque, que era ali na Rua 11, com a Avenida Rio Claro, com a Avenida 1. Irmão do seu pai? Não, irmão meu. Irmão seu. Que era casado já. Tá, mais velho, né? Eu vou contar a história da família também. E ali, onde é o Garagem de Cometa hoje? Foi o primeiro endereço do Truque São João. E ali eu ficava ajudando, fazendo nada, né? Moleque não faz nada. Aí eu ia lá, lavava uma coisinha, fazia uma sujeirinha. Mas era opção ou você ia porque você gostava? O seu pai falava, não, vai ficar aqui. Tava no sangue, eu era curioso, né? Tá. Eu pegava o carro do meu pai, dirigia ali naquele subida, descia, pegava a moto do meu irmão, andava, movimentado. Com 13 anos, eu dirigia carro e caminhão. Ah, é? Que legal. Tava no sangue mesmo. Eu já tinha altura, né? Só não tinha tamanho, eu era magrelo, mas eu tinha altura já. E aí eu fazia, eu treinava, né? Tá certo. Ô Nilson, a Truque, além de ter 54 anos, é bastante, tem meio século aí de negócio, é admirável, é louvável, parabéns. Uma empresa para perdurar mais do que 30 anos é porque realmente é empenhada. E você sabe que a gente não vê passar, porque a gente fica trabalhando, mergulhado no trabalho direto, e a gente, quando vê, passa-se 10, 20 anos, né? Eu vejo pelos meus filhos. Quando eu me formei na faculdade em 83, eu fiz engenharia industrial mecânica, na Unimep, que agora já não existe mais lá em Santa Bárbara do Oeste. Foi um curso muito bom, era curso durante o dia, eu morei lá 4 anos, e formei, estava com a oportunidade de ir para fora, meu pai falou, não, nós investimos em você, você vai ficar aqui, vai nos ajudar. Que bacana. E aí fiquei... Desenvolvemos um departamento técnico que não tínhamos ainda, então... Seus irmãos já estavam lá, Nilson, nesse período? 3 irmãos mais velhos. 3 irmãos. Eles estavam trabalhando lá. Já trabalhava com meu pai. Tá. Mas era uma coisa bem familiar ainda, não estava... Não tinha funcionário? Não, tinha funcionário também. Mas não era tanto? Aí eu comecei a formar um departamento técnico junto com o pessoal nosso, e meu pai tinha tudo nos cadernos, os desenhos, os rascunhos dele. E como eu tinha feito o curso técnico de desenho de eletromecânica, né, o curso técnico já dá capacitação para gente. Hoje o curso técnico não é como era, mas naquela época um técnico mecânico vira um projetista, né? Projetista mecânico. Era bem aplicado, né? Bem aplicado. E eu comecei e foi andando o negócio, e a gente foi caminhando, e o negócio foi tomando volume, a gente nem percebe, né? Certo. Aí mudamos de endereço, viemos aqui para o bairro do Estádio. Ficamos aqui vários anos, até 86. Em 86 inauguramos lá na rodovia, lá em São Luís. E como foi a sucessão, né? Porque nem todos os irmãos estão na empresa. Né? É verdade. Nós somos em 9 filhos, 4 irmãos mais velhos, uma irmã, depois mais 4 homens. Eu tenho uma curiosidade até para você falar dos 9 irmãos. Eu sei que os irmãos que foram pro negócio, todos são com N. E os 9 também? São os outros sim? Os outros 6 também ou não? Todos 9. Olha, o mais velho, Nivaldo, que mora em Mococa hoje. Ele foi gerente do Banespa a vida toda. Aposentou e mora lá. Nivaldo. Tá. Depois veio o Nivan, que é o que infelizmente já faleceu há 3 anos. E trabalhava no negócio? Sim, ele era o nosso, vamos dizer, o CEO na época, quando meu pai deixou mais na mão dele. Foi o Nivan que assumiu mais. Ele que assumiu. Depois tinha o Newton, que também faleceu novo, esse já era novo ainda. O Nilcélio. O Newton trabalhou no negócio ou não? Trabalhou na oficina também, mas ele faleceu novo, com 30 anos de idade. O Nilcélio e a Nilcélia, minha irmã, nunca trabalhou. Ela era casada, tinha a vida dela independente. Tá. Nilcélio trabalhou no negócio? Nilcélio trabalhou no negócio. Então foi o Newton. Vou chegar ali, quer ver? Aí tem mais só contar a cronologia. Os nomes. O Nilceu, que é acima de mim um pouquinho. Depois Nilson. Aí vem o Nilcinei, que também foi sócio. E o Nilberto. Ficamos na empresa depois que meu pai fez a subdivisão dos bens. Porque em vida ele fez a divisão dos bens, ele e minha mãe. Eles ficaram com uma porcentagem pequena de 10% e ficou assim. Nivan, Nilcélio, Nilceu, Nilson, Nilberto
e o Nilcinei, 6. Tá. 6 irmãos. Tá. Só que depois o Nilcélio e o Nilcinei saíram, ficamos em 4. Tá. Aí ficamos o Nivan, Nilceu, Nilson e Nilberto. E o Nivan veio a falecer agora, e agora o filho dele, o Thiago, está no lugar dele, sucedeu ele. Os dois que saíram, eles chegaram a trabalhar no negócio ou não? Sim. Eles trabalhavam ativamente, não? Sim, o Nilcélio, inclusive, ele cuidava da parte de fábrica, toda a fábrica era ele. Ah, entendi. Só curiosidade, não teve mais filho porque acabou os nomes, não? Com N, não? Zerou o estoque de nomes com N. A minha mãe com N, que é Nemésia, tá. Nemésia com N. Meu pai era o Valdomiro Pereira. Eu acho que não gostou do W, vou começar com N. Também não sabemos muito bem por que foi, mas foi uma boa escolha, né? O meu nome é bem comum, né? O seu é mais comum, é verdade. Tem alguns mais difíceis. Tem. Mas ainda tem Natanael, dá depois. Você falasse agora, meu. Agora não dá mais. Tem que ter falado antes. Não, aí seria 10 irmãos. Mas escuta, você imagina a coragem do meu pai. Sim. Pegar 9 filhos. Não, aí falou tudo. Trazer do interior de Minas, que nós somos de Machado, sul de Minas. Vir para Rio Claro, depois. Primeiro veio para São João da Boa Vista. Parou um tempo lá, que tinha um parente que tinha uma outra fábrica. Ele trabalhou um tempo ali para pegar prática nessa parte de caminhão. E depois veio para Rio Claro. Você imagina, com 9 filhos. É impressionante. Ele começou do zero sozinho, praticamente. Por ele ter trabalhado nessa fábrica, você acha que foi... Não sei se você sabe também foi por isso que ele teve a ideia de montar o negócio? Como é que foi isso? Do truque, sim, porque lá em São João já tinha a Truque Santo Antônio, que era de um primo dele, sabe? Tio e primo dele. Lá em Machado. Não, em São João da Boa Vista. Ah, tá. Que é próximo aqui, né? Sim, é São Paulo. E aí, depois de lá, ele resolveu sair e mudar para uma cidade um pouco maior. E aí ele pensou em Sorocaba, mas no fim ele veio para Rio Claro, tinha muitos amigos aqui. Os amigos falaram, não, fica aqui que nós vamos te ajudar. E foi o que ele fez. Ah, por isso que ele escolheu aqui e aí abriu um negócio parecido com o da família que tinha lá. Exatamente. Legal. Mas ele meu pai era uma pessoa muito, muito capacitada, sabe? Se você chegasse para ele e falasse, eu quero que você faça para mim uma ponte rolante, ele fazia. E é impressionante que ele não tinha estudo, né? Ele tinha o 4º ano do grupo. Nossa. Mas olha, ele foi... Ele era um torneiro, um exímio torneiro. Ele foi professor de tornearia na Escola Agrícola de Machado. Já tem uma escola agrícola famosa em Machado, que ela dá cursos inclusive de agronomia, né? Não sei se é faculdade, mas é escola agrícola. Curso técnico, né? E ele dava aula à noite para ajudar nas despesas, que de dia ele ficava na oficina e à noite ele dava aula. Pegava a motinho dele e ia para a escola dar aula de tornearia. Com quarto? Olha só. Mas ele era muito capacitado, né? Antigamente as pessoas aprendiam a fazer... Fazendo, verdade. Ele fazia a ferramenta, né? Nossa. Hoje a gente só compra a ferramenta. É verdade. E beleza, aí como é que foi isso daí? Seu pai, ele ficou no negócio operando até passar para o seu irmão mais velho por quanto tempo? Meu pai, ele sempre cuidou de tudo, ele era o centralizador de tudo, né? Inclusive, quando eu fiquei no truque depois de formado, eu falei, pai, eu não quero ser simplesmente o filho do Valdomiro que pede mesada, eu quero ter salário. Aí ele me registrou. E minha mãe também insistiu para ele me registrar. Foi muito bom que me ajudou na aposentadoria do INSS, né? Sua mãe trabalhava Não. Minha mãe era somente... Cuidava da casa e cuidava da prole. Não, também, puxa vida, 9 filhos não tinha jeito. Hoje em dia, dá trabalho ter 2, eu não consigo imaginar que sua mãe passou com 9 ali, bicho. Eu diria que tinha mais trabalho que seu pai. Tinha que ter uma vara de marmelo, alguma coisa assim por perto. Tinha que comer solto. Na época você apanhava ou não? Opa! Não adiantou muito aí, né? Não adiantou nada. Tá certo. Brincadeira à parte. A gente reinava muito, né? Então, mas antigamente era meio comum. Na nossa idade a gente era comum apanhar, né, Nilson? Era. E apanhava de verdade, né? Já calculava que ia acontecer. Imagina se não apanhasse, né? Imagina se não apanhasse. Você até esperava, né? Aí meu pai foi até uma certa idade. Um dia ele sofreu um acidente com uma Kombi dele na estrada. E ele ficou muito tempo paralisado com a perna e tal. Aí o Nivan assumiu. E ficou cuidando do truque. Olha só que Meu pai percebeu aquilo, gostou.
e começou a se preparar para aposentar. E ele chegou a uma idade, eu acho que com 60 anos, um pouco mais, eu não lembro certinho essa data, eu preciso pesquisar isso até para colocar, né? Que legal. Ele pegou, parou mesmo, falou assim, pessoal, agora vocês vão trabalhar. E a gente cuidava dele, ele ia todo dia, ele ia no serviço de banco. Então meu pai ficou muito famoso indo nos bancos, né? O seu Valdomiro era super conhecido no Banco do Brasil, no Banespa. Naquela época ele ia no banco todo dia com a maletinha embaixo do braço. Antigamente a gente ia no banco. E ele fazia tudo isso, foi bem. Ele faleceu com 86 anos, em 2006. Mas essa sucessão foi com 60, então, não foi quando ele faleceu, foi bem antes dele falecer. Não, ele já tinha colocado a gente na sociedade antes. Legal. Só que aí ele foi se afastando, né? E aí o Nivan foi assumindo o controle. O Nivan era o nosso controlador. E a gente brigava muito, claro, né? Faz não parte. Tem sociedade de irmãos que não brigam, Que não né? briga, né? Verdade. Mas sabe o que a gente sempre descobriu? Com a gente respeito. acabava brigando pelo negócio. Exatamente. Sabe? Os que brigaram por, vamos dizer, rixas pessoais, foram os dois que saíram, né? E acabaram saindo, porque o negócio não era ruim, sempre foi muito bom, graças a Deus. Teve altos e baixos, né? Como qualquer Faz negócio, parte, né? Mas Sim. o Bessani sabe, né? Nós somos da mesma idade, praticamente. Verdade. Tem momentos que a gente tem vontade de parar e mudar de ramo, né? É verdade. Mas se você persistir, você chega lá, porque não é qualquer um que faz aquilo que a gente faz, da forma que a gente faz. É verdade, sim. Ô Nilson, e que nem você falou que o seu pai sofreu um acidente, e ali naquele momento o Nivan foi assumindo e seu pai gostou e foi passando. Foi. Agora, o do Nivan, ele era a pessoa o maestro ali da situação. Você falou que foi meio que uma situação meio algo mais inesperado. Muito inesperado, né? Ele saiu, falou tchau para todo mundo, despediu de todos. Bem. Sim, porque ele tinha um problema cardíaco. Isso já era sabido? A família todos temos um pouco, né? Tá. Eu tenho uma arritmia. E aí ele tinha um problema no coração, precisou operar. Fizeram os exames, tudo. Ele tinha que fazer ponte safena. E ele fez a cirurgia. No dia seguinte ele teve algum problema tipo um aneurisma. E aí ele entrou em coma, ficou 1 mês em coma e veio a óbito. Faleceu. Foi totalmente surpresa, a gente ficou arrasado, né? Porque eu imagino. A família e nós, né? Claro. E além dessa parte sentimental, que, nossa, às vezes é o que mais pega, na verdade, como é que foi nos negócios? Porque aí foi diferente da situação do seu pai para ele. Como é que foi? Quem assumiu ou alguém não assumiu? Como é que foi isso daí pro negócio? Graças a Deus o negócio estava andando assim, cada um fazendo alguma coisa. O Nivan, ele não era mais responsável pelo financeiro. O financeiro era eu já. Ele cuidava da parte de compras e da fábrica geral. Então era assim, o Nivan e Nilson cuidavam da fábrica. Do dia a dia da fábrica. Eu tinha pessoal na engenharia já. E o Nilberto cuida de vendas. E o Nilceu fazia o serviço assim trabalhava na engenharia também de projetos, o Nilceu é técnico mecânico, e os outros adjuntos, viajar, buscar material, fazer entrega de equipamento e tal. Cada um na sua área. Cada um na sua área. E o Nivan, quando ele faleceu, a gente sentiu tudo isso, mas a gente não desestruturou, porque nossa empresa já estava estruturada, né? Ele não estava, vamos dizer assim, com tudo centralizado nele. Diferente da coisa do seu pai, já tinha os departamentos mais definidos. Isso, exatamente. Entendi. E aí a gente foi se ajustando aos poucos, fizemos o ajuste lá para que o Thiago viesse no lugar. O Thiago já trabalhava conosco. Ele já estava no negócio, mas não era sócio ou era sócio? Não, era funcionário. Tá. Não, porque é o seguinte, você colocar uma pessoa da empresa da noite pro dia, porque o pai faleceu, dramático. Você não ajuda em nada. Complicado, É melhor você colocar uma pessoa externa com conhecimento do assunto, né? Mas o Thiago já estava lá conosco há 15 anos, um pouco mais, né? Tá. E para fazer essa transição, essa entrada, teve alguma consultoria ou vocês mesmo que foi se virando lá? Sim, nós pegamos a consultoria. Né? Foi, porque nós tivemos que fazer o valuation e a gente precisou de um consultor para fazer esse trabalho.
Também o escritório contábil, né, que também nos ajudou. Não sei se a gente pode ficar falando, mas Não, são você que sabe que você vai falar, não, é interessante mesmo. Uma pessoa que nos ajudou muito, o Agnaldo Bíscaro, né, do escritório Master. Sim. E a gente fez esse trabalho, entramos num acordo, fizemos a cisão, fez o contrato, tudo, e o Thiago entrou na sociedade. Hoje estamos 4 sócios com 25%. Legal. E aí acertou até a parte da sua mãe? Da viúva, né? Da viúva, da desculpa, cunhada. da cunhada. Isso. Aí acertou, né? E os outros irmãos, eles já não faziam parte. Não faziam mais parte, Tá. tinham sido desligados há muito tempo, né? Tá. Tem 2 que nem entraram, 3 que nem entraram, né? No negócio. Isso. E os outros 2 há muito tempo tinha sido feito um outro acordo aí, uma outra negociação. Exatamente. Ô Nilson, quantas pessoas você tem hoje no negócio, tá? Falar? 30 funcionários em média. 30 funcionários. Mais os terceirizados e mais os sócios e as suas esposas, né? Que acaba influenciando de alguma maneira, né? Tem algum, assim, esposa de algum sócio que trabalha lá? Não. Não, a gente nunca deixou isso acontecer para não dar muita, vamos dizer assim... Pra evitar um pouco, né? Evitar briga, né? Tá Imagina eu certo. brigar com a minha cunhada e vice-versa. É né? verdade. É difícil. É difícil. É muito difícil, eu diria. Porque é muito sócio, né? É, bastante. Se bem que na nossa empresa também nós somos em sócio, 3 sócios. Eu e os 2 filhos. É uma menina e o Romo, exatamente. E só que a minha esposa trabalha, ela é o financeiro, meu genro, minha nora também. Ah, mas tem arranca-rabo, que nem o Nilson. Isso aí faz, não é fácil, isso aí né? faz parte, né? Nunca é. O que é importante é o seguinte, nosso pai, ele tinha a filosofia de manter a união, porque ele sabia que a união é o que faz a força mesmo. Sim, que legal. Ele deixou até uma carta, que depois passou por todos os filhos. Ele tinha uma letra corrente muito bonita, sabe? Ele tinha a letra inclinadinha. Ai, que incrível, assim. isso tudo até o quarto Nossa, grupo. meu pai era uma pessoa muito culta, ele lia muito. Que legal. Ele lia livros direto, ele pegava livros de biografia das pessoas famosas e lia. Ele era muito culto, sabe? Que legal. Apesar dele falava bem, não falava errado. E o que acontece? Ele escreveu aquela carta, tinha até os errinhos de português lá. E aquela carta dizia assim que a gente tem que sempre manter a união e um irmão sempre ajudar o outro. Que legal. Puxa e a gente vida. tem essa, né? Essa é É uma... importante. Uma vez por ano, em dezembro, próximo do dia 1º, a gente faz uma reunião entre os irmãos para almoçar junto num sábado. Geralmente é num sábado, né? Pega um sábado, porque vem os irmãos de fora também. Aí por que 1º de dezembro? Foi a data que nossa mãe faleceu. Entendeu? E vem todos os irmãos, independente de ser sócios ou não. Isso. Ok. Exatamente. Aí ficamos ali à tarde batendo papo, contando história, tirando um sarro do outro. Os sobrinhos vêm ou não? O Thiago vem agora no lugar do Ivan, né? Tá, mas então as famílias não vêm, as esposas não. Só os homens mesmo. Elas reclamam que não vêm. E eu estava pensando esse ano, acho que vou ver se eu consigo convencer os irmãos. Faz um teste, Alugar uma chácara, contratar um churrasqueiro e chamar todos os filhos. Isso é uma boa Tem que ser ideia. uma chácara para 100 pessoas, né? Mas pelo menos, né? Só para minha família. Só para um casamento, imagina quantos que dá, né? Mais de 130 pessoas. Só brincando, é bastante gente. Ô Nilson, e fala para mim uma coisa, como que é você fazer, por exemplo, tocar a fábrica, deixar essa gestão dessas pessoas? Qual é o maior desafio que você sentiu lá nessa operação da Truck São João? No início, o maior desafio era o técnico, né? Tá. Porque a gente tem que se adequar, se preparar tecnicamente. Mas depois que a gente adquiriu o conhecimento, vocês veem, estou com 67 anos hoje. Modéstia à parte, eu tenho muita bagagem nesse setor que eu estou lá hoje, como engenheiro. Eu não sou especialista em cálculo estrutural, não sou especialista em alguns elementos finitos, mas eu contrato empresas que fazem isso para nós. Então, hoje é muito mais fácil. Então, aí é questão de administrar. Mas a gestão de pessoas é o maior problema, né? Porque você tem 30 contratar funcionários. Mão de obra. Você acha que pelo menos 2 funcionários por dia me procuram ou chegam até mim de uma forma indireta, às vezes,
com algum tipo de demanda, né? Boa ou ruim, entendeu? Então, gestão de pessoas é tudo, né? Geralmente, Eu faço o RH também no meio das contas, né? e geralmente a demanda é boa ou é ruim? Geralmente ela geralmente é ruim. E qual que é o segredo para você manter isso? Qual o fato? Olha, a Mara que trabalha comigo, ela fala que eu tenho um jogo de cintura, né? E aquela história, você tem que se ajustando. E é isso, né? Ó, tudo que me ajuda, né? Você vê o fato de eu ter entrado, de ser engenheiro formado. Na época que a gente formava, a gente tinha muito aquele apresentação na frente da classe. Como é que chamava isso, né, Marcos? Era seminário. Seminário, é. E hoje a gente não vê muito fazer isso, né? É. Hoje o aluno mais só trabalha e entrega o trabalho para a escola, tipo tese. O seminário, você é obrigado a ir lá na frente e falar para todo mundo. Explicar, né? Se você vê que a turma dá risada na sua cara, você tem que aguentar aquilo, você melhora sua postura, sua oratória. Você é obrigado a melhorar isso, né? E a gente sofre com isso. E isso tudo ajudou muito também, para poder lidar com o dia a dia. Aí veio mais a engenharia, a Associação de Engenheiros, que eu me associei, porque lá nós temos um plano de saúde muito bom, que é antigo, né? Então eu me associei por isso. Mas acabei ficando amigo do pessoal, fui entrando na diretoria e acabei sendo presidente. Fiquei dois mandatos de 2 anos e termina agora no final de junho, né? Mas foi muito bom, porque isso também faz a gente crescer. Porque quando você está numa associação que nem a minha, a gente tem muito contato com o CREA. Então eu ia em congressos do CREA, reunião, cada 2 meses, uma reunião em São Paulo, chamada CEDER, que a gente passa por treinamentos, vamos dizer assim, aquelas palestras especiais que você nem imaginava que você ouviu ali, sabe? Teve um congresso na Bahia, eu assisti uma palestra de um menino, você deve ter ouvido já, ele não tem os braços e não tem as pernas. O pai falou daquele Daniel Dias? Daniel Alves? Daniel Alves. Não é Daniel é outro nome, eu posso procurar. Daniel, não é Daniel... menino, ele teve, esqueci. Dias? Ele teve meningite. Daniel Dias. É um menino, ó, ele é São Paulino, ele teve meningite. Hoje ele tem uma ONG em São Paulo que ajuda a fazer as próteses para as pessoas. E hoje ele anda e fala, corre, joga bola, faz de tudo. Nossa. 2 braços mecânicos, 2 pernas mecânicas. A gente viu daquele... A gente chorava de ver aquela situação, né? A gente viu do atleta olímpico lá, que é um paralímpico. Acho que é Daniel Dias, acho. A produção é o medalhista olímpico. É o maior medalhista olímpico de natação brasileiro. Vê se você acha pra É. gente o nome. É Daniel alguma coisa. Mas esse não era, não. Não é? Ele não era de natação. O negócio dele era o trabalho dele só. Porque ele ficou de cama, ele entrou em depressão, porque ele não conseguia... Imagina, você tiveram que amputar as 2 pernas e 2 braços. Cada menino. Amputou aqui e amputou aqui para cima do joelho. Poxa vida. E ele começou com aquilo, foi para fora, a família ajudou muito. Nossa, é impressionante o depoimento dele. E o Brasil ele é um povo guerreiro. Na Paralimpíadas o Brasil vai muito bem. O que ele não tem é o mental. Mas quando a pessoa passa essa dificuldade, ela tem que meter um mental muito bom para conseguir continuar. Para chegar lá. E aí o Brasil vai sempre muito bem na Paralimpíada. Muito bem em todos os esportes. Verdade. Na Paralimpíada. Por quê? Porque é um povo guerreiro por natureza. E o que é mais fraco, que a gente não se importa muito, é a mentalidade. Todo Paralímpico se desenvolve por conta própria, porque se ele não tiver mentalidade, ele fica no caminho que nem esse exemplo que você está dando. É muito psicológico, né? A situação é complicadíssima, né? Ô Nilson, e na parte de contratação, você falou que faz o RH hoje, que tá muito enrolado de contratar, o mais jovem, você contrata o mais jovem, mais velho, o que você procura fazer? Infelizmente eu não tenho, é uma coisa que eu queria fazer, mas eu ainda preciso convencer meus sócios, que tem tudo isso aí, né? Sociedade, você precisa convencer seus sócios a fazer um vestiário feminino e um lugar, assim, os banheiros femininos para poder contratar mulheres para trabalhar na fábrica. Porque hoje tem muitas mulheres soldadoras que soldam bem. Desde a época da Gurgel. E são mais provar, mulher é sempre mais detalhista, mais né? aplicada, às vezes. Mais aplicada, exatamente.
Mas o que eu tenho feito hoje? Eu estou conseguindo pessoal que trabalha com MEI, ME, Ah, tá. entendeu? Uhum. Porque os jovens hoje, eles realmente estão um pouco sem rumo, né? Infelizmente, né? Eles vão, fazem uma entrevista, aí vê as vantagens, vê a vantagem de outra, mas eles ficam pulando de galho em galho muito rapidamente também, né? E com o MEI você já não tem isso porque o cara é já mais decidido, é isso? Lógico, eu acredito que sim. Até porque, para você ser um MEI hoje, você tem que ter, vamos dizer assim, muita personalidade, eu acho. Para você saber gerir o seu dinheiro, não misturar o dinheiro do seu trabalho com o dinheiro da sua casa, por exemplo. É como um empresário, não é? É. Imagina você chega lá e joga tudo na mesma sacola, né? O dinheiro que você ganha no dia a dia e o dinheiro da casa. Quando você vai pagar a conta, o dinheiro da casa gastou. Sumiu, evaporou. É verdade. A produção pegou lá. Daniel Dias, é o que a gente estava falando. Daniel Dias. Daniel, um dos nadadores paraolímpicos, cara, um policampeão, Famoso, né? Verdade. famoso. É. E ele também. Mas esse outro menino eu precisava procurar. Se procurar ele na internet, talvez ela ache também. Qual que é a descrição dele, de onde ele é? Ele é de São Paulo, ele mora em São Paulo. Hoje tem uma ONG que faz próteses para quem não tem braços. Daniel pernas. também é o nome? Não, não é Daniel, é outro nome. Mas eu acho que não, também. não recordo o nome. Mas aí vai ficar um pouco difícil aí, não. A ONG em São Paulo, ela procura. O Google, inteligência artificial, você tem que saber perguntar para ela. É isso. Certo? O Google é a mesma coisa, né? É isso aí. Você falou inteligência artificial, vocês estão usando muita inteligência artificial ou não? Ainda não, mas eu fiz vários estudos, tá vendo? Pelo CREA, a gente teve muitas palestras, e a gente vai ter mais uma daqui a pouco também. Lá na Associação de Engenharia, que nós temos um prédio muito bom aqui. Para quem não sabe, o Nilson é o presidente faz 4 anos, Nilson? Isso, da AERC, né? Associação de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia. 4, é o segundo mandato, né? Final do segundo mandato. 4 anos como presidente aí na... Nós estamos ali na rua 23 com a Avenida 10, um prédio bom, nosso próprio. E temos um salão lá com 60 cadeiras para fazer palestras e reuniões. Mas ele não aluga esse salão, aluga? Olha, a gente até, vamos dizer, empresta com a prefeitura, para quem precisa. Porque nós temos hoje o nosso título de utilidade pública estadual. Então a gente faz trabalhos de ajuda também. A gente faz muita palestra que é aberta ao público geral. Olha, o Daniel Dias mesmo, viu? Ela falou que o Daniel Dias tem um instituto que faz prótese lá em São Paulo. Será que é o mesmo cara? Pode ser, tem um instituto de prótese lá em São Paulo. Mas esse que ele nasceu assim, nasceu com essa deformidade. Tá, não foi então meningite. Então não é meningite. O outro foi uma meningite. Acho que é outro. Pode ser que seja o Gabriel, então. Não sei. Ô Nilson, isso que meu pai, a gente tava falando é interessante. Agora, por que a gente está perguntando isso? Porque a inteligência artificial remete muito ao futuro. O que você pensa do futuro da Truque São João? Qual que é o futuro que vocês estão almejando aí? É uma pergunta difícil, hein, É uma pergunta que a gente não sabe responder ainda. A gente tem conversado muito sobre isso, os sócios, né? Ver o interesse individual de cada um, porque estamos todos acima de 60 anos já, e a gente não tem uma carreira de sucessão, né? Por exemplo, meus filhos, nenhum deles foi preparado para ser sucessor, e vice-versa dos outros, apenas o Thiago que está no trabalho junto lá conosco. Então, nós não sabemos se a gente consegue fazer uma sucessão ou se a gente coloca pessoal assim, vamos dizer, profissional, né? Para fazer o que vocês fazem na área de vocês. Ou até, se for o caso, um dia ou outro, se surgir uma oportunidade muito boa, fazer uma venda. É uma opção também. Acabou não pensando sobre isso. Vamos anunciar aqui. Vamos anunciar aqui, é isso. Não temos, nós podemos contratar um CEO de fora para administrar. Sim. Mas é uma coisa mais complicada, porque nosso trabalho lá hoje é muito na base do... o conhecimento do nossa mão de obra é importantíssimo. Não são máquinas que fazem... Por exemplo, você pega uma fábrica de parafuso, a máquina faz o parafuso. Inteiro, né? O funcionário somente alimenta o processo. E a nossa fábrica, não. A gente tem que ter o conhecimento do que está fazendo ali, né?
Ô Nilson, se você tivesse essa mentalidade que você tem hoje, essa cabeça de hoje, você teria incentivado os filhos a participar mais, sim ou não? Com certeza. É, né? Eu tenho a minha filha mais velha, que ela é farmacêutica, doutorada, ela fez mestrado e doutorado. E ela falou, pai, eu queria trabalhar lá. Falei, mas olha, acho que você não vai dar certo. Vamos montar uma enfermaria. Você tem que trabalhar na sua área, né? Porque você é boa no que você faz, ela é muito boa farmacêutica. Nossa, e isso é uma pergunta interessante mesmo, né? É. A gente não sabia que a empresa ia perdurar tanto, porque a gente não saía do negócio para enxergar o negócio. Eu acho que não sabia. A gente na época não pensava, né? Não tinha. Hoje a gente até os novos são educados a pensar mais no futuro. Sim. E só que nós antigos, né? Os idosos não tinham essa preocupação. Quando eu li aquela revista Veja uns anos atrás, bastante tempo, né? Que o Votorantim estava preparando os herdeiros. Vocês viram? Que reportagem maravilhosa, né? Então, tudo que podia assistir ou ler a respeito daquilo, eu ficava com uma inveja danada daquilo. A gente podia ter isso, né? E hoje tem até empresas especializadas nisso, em sucessão, especializada mesmo. Quem viu isso é o pessoal da locação lá, como é que chama, de material de... Casa do Consultor. Casa do Consultor. Eles são exemplos de muito sucesso, exemplo fantástico de sucessão. Em vários sentidos. Aliás, precisamos convidar eles para participar aqui, não? A gente até falou naquele encontro dos advogados lá, que ele estava lá, mas acabou não acertando a data. São amigos nossos, o Altino e o Expedito. Então vou dar uma reforçada nele, que a gente tá guardando uma agenda dele, dá uma cutucada nele lá, pô. Acabou que a gente não falou mais com eles também. Precisamos dar um reforço. Vocês conheceram o prédio novo deles? Não. Você fica admirado de ver. Ficou bacana? Ele tem 100 e tantos funcionários lá dentro. Ele tem lá dentro uma universidade, ele tem lá um centro de treinamento de funcionário. Isso eu achei fantástico, eles treinam o pessoal. Ele tem o marketing lá dentro, ele tem financeiro, ele tem setores separados. Eu falei, nossa gente, isso aqui é uma empresa assim, parece uma cidade ali. Impressionante. Por isso que estão... E os dois estão preparando e muita gente da família, né? Bom, eles foram preparadíssimos para a família, né? Plano de sucessão familiar, legal demais. Convidar eles mesmo. Mas já deu uma... Já. É só acertar a agenda. É que a gente convidar até o outro mês. Ô Nilson, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que o seu irmão, o Niva, foi intencional com o Thiago? Por que o Thiago foi inserido? Porque eu tô pensando nisso agora, né? Porque foi um padrão que o Niva saiu fora da curva ali, comparando com os irmãos, né? Porque o Thiago era um menino que ele queria colocar lá para o Thiago aprender a profissão, que é essa área que ele trabalha hoje, né? Então, e é interessante isso, porque... Entrar na cabeça do Nivan para saber exatamente o porquê, a gente não conseguia, O Nivan era muito reservado. Não conversou sobre isso. Mas ele falou assim, olha, eu gostaria de colocar o Thiago aqui e tal. Eu falei, você não acha que pode ser problemático, tal, por causa de comando e tal, né? Falei, não vai dar nada, não. E sempre teve atrito, né? Mas eu acho que foi muito bem, que o Thiago é uma pessoa muito capacitada, muito... esforçado, muito culto também. Legal. Mas o pessoal, assim, da nossa idade, eu falo nossa idade, que ele tem a mesma idade, mais ou menos, os pais, eles... Você é um pouquinho mais velho, só. Só para deixar claro, né? É importante pôr os limites, né? Pô, não precisava falar isso, né, meu? Mas o pessoal na nossa idade, era comum o pessoal usar essa frase. Meu filho não vai passar o que eu passei. Porque quer queira, quer não, o começo é difícil para todo mundo, né, Nilson? Então, às vezes os pais querem poupar os filhos. Então, talvez seja essa dificuldade. Não sei o que você acha disso. É uma coisa interessante que você falou, mas eu acho que mais das mães esse pensamento, sabe? Né? Porque eu, como pai, eu quis que meus filhos, o menino, porque eu tenho um filho homem só. Tenho 3, né? Laura, Gustavo e Natália, que é a mais velha. Eu queria que o Gustavo trabalhasse comigo, mas ele acabou não tendo aptidão para aquilo.
Hoje ele faz direito, está terminando agora. Mas a sua esposa chegou assim, falando, não desincentivar, por exemplo? Não. Não animava muito ele e eu, né? E você sabe como é que é, né? Se a patroa não quer, a gente não vai. A gente sabe que... tem juízo ainda, não, né? Na nossa idade, a gente sabe quem é que manda, né? Sabe? Então é isso. Tem juízo, né? Mas olha, você sabe que é verdade, porque, meus filhos hoje, eles não estão no Truque São João, não estão sob a minha tutela. Eles comem pão que o diabo amassou. Eu tenho 2 em São Paulo. Trabalham pra caramba. Outro estilo. Andam de metrô, andam de ônibus, às vezes pegam um Uber, não tem carro, os 2. Entendeu? Não levam a vida de filho de papai, como alguns que são muito ricos, que os pais dão todo aquele conforto. E a Natália mesmo, minha filha, ela tem 2 trabalhos, ela tem 2 trabalhos para fazer, para ganhar o que ela ganha o dia dela. Então, eu acho que eles hoje, se tivesse comigo, poderia estar melhor até, né? Mas é que são histórias que a gente não consegue controlar, né? E o será é muito difícil, né? Talvez, e se, né? Você não sabe. A gente assiste muito filme, então a gente vê as coisas muito bonitinho, né? Mas não é bem assim, né? Não, a vida é feita de escolhas e consequências dessas escolhas. Ô Nilson, e o que você... a gente tava falando assim, principal desafio. E qual é o principal benefício? Uma coisa que você gostou, o que mais, né? A gente falou do desafio, você falou, o negócio das pessoas é um desafio, né? Sempre vem com problemas, assim, no sentido, todo dia tem um desafio para resolver e tal. Aí o jogo de cintura te ajuda muito. Agora, e o benefício? Falar assim, isso é legal, isso me marcou, isso foi um feedback positivo, isso foi um feito que a gente fez. Na época do seu pai, ou hoje em dia, ou na época que você era criança, não importa a época. O que uma coisa positiva do que o negócio te proporcionou? E na mesma pergunta, se tivesse oportunidade de voltar, você faria o que você fez? Acho que faria. É interessante isso, sabe? Eu estou até abrindo meu coração aqui, porque eu fui muito briguento. Eu brigava com meu pai, Eu chegava com meu pai e reclamava dos meus irmãos. Sabe o que meu pai fazia? Nada. Ele absorvia aquilo. Ele não passava para meus irmãos aquela minha reclamação. Ele amortecia aquilo. E eu aprendi muito a ser pai com isso, né? Porque quando um filho reclama... Sem ele falar nada. Quando o filho reclama para o pai ou para a mãe de outro filho... Às vezes os pais tomam alguma atitude e não é bom. Certo? É deixar o negócio acontecer naturalmente. Meu pai, ele era muito sabido nessa parte. E ele não tomava partido. Mas com o tempo, aquilo estava no meu sangue já, sabe? O cheiro do serviço, o cheiro da mecânica, da oficina. Porque eu sei desmontar uma máquina, eu sei consertar uma máquina. Eu não faço mais nada disso. Mas eu tenho capacidade para fazer isso, né? Eu trabalhei nas máquinas do Truque São João, quando a gente comprava a máquina nova, eu ia trabalhar na máquina para entender como era, para poder ajudar a entender e poder depois até poder cobrar de algum funcionário, né, o desenvolvimento ali. Mas eu gostei demais, então eu me sinto realizado de ter feito tudo que eu fiz no Truque. Eu posso falar hoje que se eu partir amanhã, eu estou satisfeito. Tá realizado. Estou realizado, porque eu fiz o que eu gostava. Que legal. Eu gosto de ser engenheiro mecânico. Tenho orgulho de falar que sou engenheiro. Tem um projeto que você fala, esse projeto foi legal para compartilhar com a gente? Esse projeto me marcou. O que mais marcou ou o que te veio na sua cabeça agora? Um dos últimos que a gente fez, que deu muito trabalho, foram 6 meses de maturação de projeto. Nossa. É uma carreta com suspensão de linha de eixos. Eu podia ter mandado fotos para vocês. É verdade. Podia ter pensado nisso. Ela é uma carreta de 57 toneladas de peso bruto total. Você já viram aquelas carretonas da Electro andando por aí, que é a subestação móvel? Foi isso aí. Nós fabricamos 4 dessas daí para o grupo da CPFL, trabalhando para Itachi de São Paulo, que é a antiga Asebron Brothers, né? ABB. E foi muito complicado, né? Desenvolvimento, cobranças, cronograma. Parte elétrica, mecânica, tudo metalúrgico. Só da carreta, né? A parte de transformação não, que a parte do transformador aqui em cima era a responsabilidade deles. Depois mas eles a parte de baixo... a carreta para montar. Mas a construção, os eixos giravam entre si, sabe? Nossa. Hidraulicamente. Tinha o motor que fazia funcionar aquilo tudo.
E são individuais, né? Individuais. Imagina Entendi, que a legal. ignorância desse motor. Que legal. Então O são motor vários. era pequenininho, era só para tocar o sistema hidráulico. Ah, tá. Tudo com cilindros hidráulicos. Ah, são Aí, ma... quando a carreta vai fazer a curva, os eixos giram lá atrás também. Nossa. Puxa, que legal, hein? incrível. Coisa linda, hein? E fizemos 4 dessa. Foi um projeto desenvolvido com muito sacrifício. Foi Mas quantos rodas tracionando? imagina, ó, cada linha de eixo é 4 pneus. Sim. São 1, 2, 8, são 32 rodas. Nossa. Manda a foto, porque esse episódio vai ser editado pra... Manda as fotos, aí eu peço pra produção colocar. Eu mando sim, mando. Eu mando dela pronta, que eu tenho a foto da carreta pronta, eu mando Legal, dela vamos só ver a se a carreta. produção consegue pôr aí pra gente. Legal. Vocês vão... E você começou a falar, comecei a tremer, comecei a pensar no pedágio. Não, isso aí precisa de licença especial para rodar, sabe? Mas não tem batedor, só licença especial. Ela é muito grande, né? Não imagino, O que né? é essa subestação móvel? Imagina uma cidade que nem Santa Gertrudes, eles precisam fazer uma reforma da subestação. Eles encostam essa carreta lá, Nossa, que faz ignorante. um jumper, Aham. liga uma na outra Pra desligar a e outra. desliga aquela outra e a Nossa. carreta fica trabalhando. Você tá brincando. E- É uma subestação mesmo. Isso aí geralmente era tudo importado. né? Não tinha quem fizesse no Brasil. Então no Brasil você é o único, talvez. Hoje já tem, acho que uns 2 concorrentes fazendo também, que descobriram que é bom. E para transportar essas pás eólicas também, daria certo ou não? Carreta extensível, eu já fiz também. Mas isso aí é comum, né? É comum? É comum, só que aí você tem que fazer aquela extensível que estende mais. Mas você já viu quanto que a pá eólica passa para trás da carreta? Ela passa quase 10 metros para trás. Então tem que quase ter o tamanho dela. Tem batedor na frente, atrás, tem que escolher o trajeto, não pode fazer curva fechada demais. Que ela corta, vai lá no canavial, se bobear, né? É verdade, destrói, é verdade. Porque ela passa 10 metros, não tinha... Fica pendurado uma parte para trás da A carreta. pá é muito grande. Eu estive numa fábrica de pá em Sorocaba, vendo o equipamento. É muito leve, sabe? É tudo muita fibra ali. Entendi. E ela... Nossa, como é grande aquilo. A gente estava fazendo uns Enorme, cara. Estava fazendo uns tudo lá para fabricar uma carreta extensível para ele. Mas para eles eu não fiz. Eu fiz para o pessoal da CPFL. Foi lá para a RGE, do Rio Grande do Sul. Que interessante. A gente já fez um pouco de tudo lá, viu, Romano? Pô, um projeto desse, eu não sei se você pode abrir, só para. É lógico que a gente tem consciência que não é tudo lucro, mas um projeto desse gira em torno de quanto? Do qual você falou, da carreta da linha de eixo? 1.200.000, 1.300.000, uma coisa assim. Porque é tudo novo, tem que desenvolver, né? Tudo. Só na parte de projeto e cálculo estrutural, contratamos uma empresa de São Paulo que cobrou R$80 mil. Só o cálculo. Desenvolvimento do cálculo. Nossa. Pô, que legal, Ô, hein? Nilson. Não, manda as fotos, a gente... Vamos ver se a gente coloca, né? Se der certo, a gente vai colocar assim. Tá bom. Ô, Nilson, nós estamos na reta final, que a conversa, o tempo passa, o tempo voa. Que o Nilson fala muito, né? E você imagina se tivesse um chopp black aqui ainda, não? Nossa, aí até meia-noite ficava, né? Ô, Nilson, a pergunta que eu sempre faço é que a gente vai entrando nisso daí. A gente entra um pouco, vamos dizer assim, intimidado, mas depois vai relaxando, né? Conhecendo as pessoas, né? Fala até de intimidade lá do negócio, né? Eu já tive entrevistas que eu passei, que eu fui, vamos dizer assim, pressionado e me fizeram perguntas totalmente opostas do que eu tinha imaginado, né? Aquilo foi saia justa, mas aqui não, que tá tranquilo. Tá confortável. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra você. Nós estamos na reta final e uma coisa que a gente faz no bloco, a gente falou da sua história, falou um pouco de como você lida com as pessoas. E agora, assim, a pergunta que eu faço é, se você estivesse no nosso lugar, no meu, do meu pai, qual a pergunta que você teria feito pra você mesmo que a gente não fez? Já me fizeram uma pergunta dessa uma vez. O que me motiva? Então vamos lá, vamos fazer essa pergunta pra ele, Vespa? Faz aí, então. Ô, Nilson, o que é que te motiva? E o que me motiva? A família. Né? Na verdade. Eu sou casado há 40 anos. Dia 15 passado fiz 40 anos de casado. Parabéns, que legal, parabéns. Cara. Bodas de Esmeralda. Esmeralda.
Parabéns, 40 Deve um anos. brinquinho de esmeralda pra ela. Que legal. Tem que respeitar. Mas olha que legal, né? Você vê que você falou o que é a formação, né? Você aprendeu isso aí com seu pai, né? Que seu pai falou, não, a certeza. família tem que estar unida. Fez uma carta lá de próprio punho, né? E então você acaba trazendo isso para a família, né? Com certeza. Quando que ele A deu essa primeira carta? Uma curiosidade. Ah, Ele estava em vida, sim, deu em ele vida. estava em vida, acho que foi quando ele mudou da fábrica lá de baixo do estádio para a fábrica nova, por volta de, acho que foi 1996, alguma coisa assim. E ele entregou pra quem? Porque foi a mesma quarta rodando, Eu certo? não lembro para quem ela chegou primeiro, vai estar guardada comigo hoje. Ah, que curioso. Tem Porque que colocar num quadrinho ali. Meus irmãos gostam muito que eu guarde a papelada, eu sou muito organizado. Então eu tenho uma pasta lá com tudo que é cronologia também da família, que ele queria que eu fizesse a árvore genealógica. Eu não fiz por uma comodidade que eu tenho hoje, que chego à noite. Hoje eu estou muito cansado, mas o certo é eu ligar o notebook e ficar lá fazendo, né? Mas eu estou querendo achar alguém que faça para mim. Árvore Acho que é muito genealógica. interessante. Ô Nilson, você ia falar que a primeira família, eu acabei te interrompendo. Então, pessoal. a primeira família que me motivava era do meu pai. Eu tinha muito orgulho de ver eles trabalhando. Às vezes eles tudo sujo lá de macacão, trabalhando na fábrica, no dia a dia, porque ninguém começou vamos dizer assim, ninguém começou numa fábrica como CEO, né? Era tudo na raça mesmo, né? E hoje a gente lembra disso. Eu fui fazer faculdade, chegava férias, eu vinha para cá, ficava ajudando, porque a gente ficava preocupado que só dava despesa, né? Uhum. É a mentalidade que a gente tinha antigamente, né? Tinha os amigos que só queriam aproveitar dos pais, né? Eu não pensava assim, sabe? Eu achava que eu tinha que acompanhar. Mas é formação, né? É a formação que você recebeu. Então... Nossa mãe, principalmente, né? Desse parte, acho que é a mãe. Qual é a mensagem aí que você deixa? Quiser até olhar para a câmera ali de baixo, essa daqui, deixar um recado para a audiência que ficou até o final aqui, seja de vida, como liderar pessoas, o que você quiser falar para multiplicar aí para toda a população do planeta. Pensa que vai ser até traduzida essa mensagem. Tenha calma, não perca a paciência e persista, né? Porque tem que persistir, não é fácil mesmo, não. Nada é fácil, tá? Você pode ser um bom funcionário em qualquer carreira. Você pode ser um bom empresário em qualquer carreira. Mas se você ficar mudando de galho em galho, você não chega lá em lugar nenhum. Verdade. Não é verdade? Persistência, né? É como na piscina. Eu lembro que eu tive um curso chamado... Dá tempo ainda de falar uma Dá. Não, dá tempo. Pode falar. Eu fiz aquele curso chamado Mastermind aqui em Rio Claro. Você lembra que tinha esse curso? Lembro. Quem era o pessoal que fazia, era lá no prédio. Acho que é o Pedro, Fiesp. né? Era o Pedro Mazzini. Pedro Mazzini. Era lá no prédio da Fiesp, lá em cima, né? Da Ciesp lá. E foi muito legal. Aquilo ali eu fiz junto com o Nivanta na época. Aí depois, durante o curso, a gente escreve uma carta com 10 medidas que a gente vai tomar para daqui a um ano. Com 10 atitudes que você vai ter para melhoria daqui a um ano. E aí você pega aquela carta e entrega para eles. Depois de um ano, exatamente, eu recebi essa carta de volta do correio. Que legal, Olha né? que legal. E naquela carta, 7 daquelas minhas medidas eu tinha realizado. Eu tinha falado que eu queria aprender a nadar e ia fazer natação. Então foi quando eu comecei a fazer natação. Que legal. Que legal, uma das coisas. Atitude, foi atitude. E o fato de você escrever, o cérebro registra. E de escrever, hoje o pessoal tem mania. O padrão é digitar, né? Mas quando você escreve realmente de próprio punho, o cérebro dá uma registrada e a possibilidade de acontecer é muito forte. Bom, tanto é que você tem um exemplo aí de 70%, né? É isso. Se você ficou até o final, até esse momento, se inscreva no canal, quer dizer que você gostou do conteúdo, compartilha, transporta na vida das outras pessoas e lembre-se, todas as quintas-feiras tem episódio novo sobre empreendedorismo, história de sucesso, conteúdo de gestão. Compartilha, se inscreve e até a próxima quinta. Até a próxima quinta, gente. Até mais. Um abraço, pessoal.